Salve galera internauta! Vamos conversar agora com o grafiteiro e artista plástico Thiago Inck, um dos artistas aqui da cena local da cidade. Saberemos um pouco da trajetória dele nas artes das ruas e ele está aqui para falar conosco e aceitou o convite. Inck, prazer te ter aqui no Quindim Cultural, seja bem-vindo. Prazer é meu, cara. E como é que começou esse teu gosto pelas artes, assim, só pra gente voltar um pouco no tempo, assim, como é que tu descobrisse a paixão pelas artes, principalmente o grafite e as outras linguagens artísticas? Conta pra nós. Cara, assim, ó, o meu contato mesmo começou, né, como todo mundo, assim, com desenho. Com 5 anos de idade eu comecei a desenhar, copiava os desenhos animados, né. Então o desenho tava rolando, eu tava copiando ali. E aí assim, logo em seguida, assim, com 6 anos eu comecei a sentir necessidade, assim, de criar os meus personagens, né. Então eu comecei a criar esses personagens, né, e aí segui até a metade da década de 90, por aí, criando personagens, né, e desenhando. Aí foi quando eu comecei a colocar esses desenhos na rua, esses personagens na rua, às vezes até personagens que já existiam. Eu comecei a colocar, eu pintava no asfalto, pintava na qualquer superfície também que tivesse, assim, eu colocava esses personagens, né. E aí, cara, eu comecei a andar de skate em 98. O skate que foi O skate que foi né, cara, através do skate que eu conheci o grafite. Bacana isso. Aí eu comecei eu conheci um colega, né, o Marcelo, que aí eu já colocava esses trabalhos na rua, né. Em 98 eu já desenhava, já tendo uma ideia, assim, de o que era o grafite mais, né. Então, de certa forma, eu já estava começando ali o grafite, um pouco sem informação, mas né, com aquela ideia. Assim, eu conhecia mais a parte estética, assim, e esse colega que eu conheci através do skate, ele já tinha alguma informação a mais, assim, do grafite, e a gente, e ali no final, ali 99, 2000, a gente começou a fazer o grafite mesmo. Daí eu já sabia mais o que eu estava fazendo e tal. Então, em 2000, eu posso dizer assim, em 2000, 99, 2000, eu comecei no grafite mesmo, e o grafite pedia muito aquela coisa o grafite pede aquela coisa pra tu continuar no grafite, tu tem que ter a tua poética, a tua criação, né? Sim. O teu desenho. E, cara, então pra mim foi, né, o que deu mais certo ali mesmo, que me encaixou no grafite foi isso, essa questão de criar, que eu sempre, desde o começo, lá muito novo, eu tinha muito esse lance da criação, né, que eu sempre gostei. E, cara, então eu me encaixei no grafite ali e até hoje tô no grafite. E aí eu fiz o curso de artes visuais bacharelado, e é ali que eu fui conhecer mais, assim, tipo, aonde o grafite estava no campo no geral da arte, assim, e tal. Onde é que tu poderias usar ele de alguma forma e onde ele se encaixava nesse universo? Sim. Que interessante isso. A arte de uma forma geral, porque assim, né, cara, Claro, hoje em dia eu vejo muito, assim, a preocupação com a arte, com o ensino da arte mesmo, assim, nos colégios, enfim, nesse meio do ensino. Hoje já está mais assim, o pessoal está mais preocupado, né? Porque eu lembro que até o ensino médio ali eu careci muito da arte, então eu não sabia o que era arte na verdade, assim, né? Então eu fui conhecer mais, assim, o universo da arte dentro do próprio curso, né? Que foi onde eu levei também as minhas experiências, assim, que eu já tinha do grafite, assim, da rua. Foi como uma ponte, né? Eu levei para a universidade e aprendi coisas também. Então essa troca foi muito interessante, que aí eu tive uma informação maior, assim, do que realmente é a arte de uma forma geral. Claro, do que é o grafite. Legal, enfim. bacana isso aí. E conta pra nós quais foram ou quais são ainda as tuas principais referências dentro da arte. Cara, as minhas referências mesmo, assim, ó, cara, assim, da arte de uma forma geral, assim, o que eu mais gosto, assim, que eu também acho que, né, que eu me encaixo um pouco nisso aí, mais o Picasso, que ele tem muito aquele lance de, pô, tu vai ver o Picasso, ele vai desenhar, por exemplo, uma galinha, ele não vai desenhar uma galinha normal, ele cria a galinha dele. Então aí é que também, né, eu me encaixo, porque às vezes eu faço um desenho ali, eu pego, por exemplo, um personagem meu que eu faço ali, que eu junto muita coisa, às vezes a referência de um desenho de um cavalo, ou de um personagem, assim, né? Que legal isso aí. Eu tenho que é a minha vertente, que é o desenho animado, o cartoon. Então eu crio, eu gosto de criar, eu não gosto de desenhar já o que existe e tal, então eu gosto muito de criar, né?
de criar ali, ter o meu desenho, a minha autoria. Formatar assim, a tua identidade artística. Sim. E então eu acho que o Picasso é um dos caras assim que eu mais, né, que eu mais me identifico, assim, claro que tem outros artistas também. E do grafite, cara, assim, ó, do grafite eu não precisei sair da cidade, assim, porque eu tenho mesmo, desde o começo lá, minhas referências são, né, é o grafite da cidade mesmo, um cara assim que eu sempre cito, que foi a minha maior referência, até hoje eu acompanho o trabalho, gosto muito de ver coisas novas, que é o Rafael Nem, né, que é um dos primeiros ali, que o grafite aqui ele já começou com uma cena muito boa, né, cara, então desde o começo lá, o trabalho dos guris já é um nível, né, bem bom, assim. Sim. E então a galera que começou ali antes de mim, que foi o Rafael, o Pedro, né, o Ice, aí tem o pessoal que já saiu fora, que é o Grip, o mesmo, tem o Beethoven, o PC, o falecido Bad também. Então esse pessoal, né, tem um trabalho bacana, assim, então eu não precisei sair da cidade, assim, né, para ter essas referências que, né, como eu te falo, assim, que a referência maior mesmo é o Rafael, que eu sempre gostei dos trabalhos dele. E depois dessa galera aí veio eu e o Marcelo, esse colega meu, né, que a gente começou junto. Aí depois veio uma galera, como tá vindo aí hoje, um pessoal aí com um trabalho bem interessante, bem legal. O então, HB, o Mal, o próprio Povo, né? Tem uma galera muito boa, Beiro um trabalho também, muito bom, assim, né? E então a cena local, assim, é bem forte, cara. A cena de Pelotas... É bem efervescente, a gente tem acompanhado isso. Eu conheço, por exemplo, o Renan Humberto, que ele veio de Minas para fazer a faculdade aqui. Ele falava assim, pô, cara, eu vim para Pelotas, eu não tinha uma ideia, eu tinha ideia de que tinha um grafite, mas não com essa força toda. E aí eu peguei e então eu tive, cara, foi interessante isso que ele falou, né, que o Renan falou, porque ele, né, ele não tinha essa ideia, tinha uma ideia de que tinha um grafite, mas não tão forte. Então, né, é uma cena bem forte, cara, uma cena bem forte, assim, que a gente não precisa sair daqui, claro que hoje com a internet, assim, tem bastante coisa que lá no começo, quando eu mesmo comecei, não tinha, mas era revista quando vinha pra cidade. Então, é uma cena bem forte, cara, é uma cena bem forte. Sim, é verdade, a gente tem acompanhado e é muito interessante desde o começo, isso. Né? Desde o começo é uma cena legal. Que não deixa a desejar, né, cara? Sim. E a gente acompanha de uma forma ou de outra com a própria ascensão de novos nomes dentro da própria universidade tem se criado, né? Vários eventos culturais que procurem novas linguagens artísticas, e os grafiteiros estão entrando nessa safra aí. E tem uma coisa também muito que o grafite tem muito aquela coisa da gente, se a gente não fazer com as próprias mãos ali, a coisa não rola. Então, por exemplo, evento, tudo que acontece assim da parte do grafite, hoje já, né, o grafite já tem uma visão assim global mesmo, o grafite já é mais tranquilo hoje, assim, o grafite é mais explorado por marcas, tudo, né? Então, uma coisa que lá no começo não tinha, que a gente enfrentou muita dificuldade, até hoje tem essa dificuldade, claro, que é bem menor, mas o grafite tem essa coisa muito peculiar, essa coisa de quem está no meio ali que se une para fazer, faz com as próprias mãos. Era, digamos, marginalizado, né? É marginalizado, e o que acontece até hoje na cidade. Se for ver, assim, teve agora um evento muito forte, muito interessante, que teve agora algum tempo atrás, foi o Spray Sons, que o próprio Beiro, né? Que ele de cultural esteve lá, inclusive. Que fizeram o evento, né? Que idealizaram o evento. Então tem muito aquela coisa da gente fazer o nosso mural. Então, e hoje em dia a gente está atravessando um momento que é interessante, que agora as galerias também se voltam mais, então trocam mais ideia, e a gente tem um espaço um pouco melhor agora, mas que pode melhorar muito ainda. Estão ganhando novos espaços, né? Novos espaços. Nas matérias que o Quindim tem feito, a gente volta e meia faz em exposições de arte, essas mais fechadas. No Ágape, o grafite tem se apropriado bastante do espaço de arte do Ágape ali, que é um espaço deslocado do centro, mas que tem tido uma abertura para novas linguagens artísticas, incluindo o grafite. E é uma coisa que também vai ao natural, né, cara? Porque se tu for ver, arte contemporânea, assim, se tu quiser trabalhar com a arte contemporânea, enfim, fazer exposições ou o que for,
não tem como tu negar o grafite, né, cara? Porque o grafite, com certeza, acredito que seja o que é mais efervescente hoje na arte contemporânea. Tem muito movimento legal, muito movimento interessante, mas o grafite, não tem como tu fugir do grafite, né, cara? Então é uma coisa que se dá ao natural mesmo, né? É isso aí. Falando nisso, pode mostrar alguns dos teus trabalhos aí para os internautas conhecerem um pouco? Cara, eu vou trazer um pouco, como o tempo também não está colaborando. Infelizmente. Eu estou juntando material para fazer uma individual, eu ainda não fiz nenhuma individual, eu sempre participei de coletivas e eu estou juntando material para... Eu quero agora, tem uma meta aí de que no máximo 4 meses fazer essa individual. Sim. Então eu trouxe pouca coisa aí, eu trouxe 4 trabalhinhos que mais são os meus personagens mesmo. Ah, que bacana. O que eles representam, só pra galera saber um pouco? Cara, assim? Esses personagens é o ponto mais forte assim da minha produção são os personagens. Eu trabalho com letra também, faço letras, mas o que eu mais gosto, assim, não digo nem o que eu gosto de letras também, mas o que eu mais assim faço mesmo são personagens, então todos eles eu dou um nome para eles, né? E todos eles têm uma história. Esse aí é o Mequetrefe. Esse é o Mequetrefe. Esse é bacana, bacana. Vou dizer dos principais, né, cara? Que eu gosto de todos eles, assim, todos eles têm quase que a mesma importância, mas esse é um dos personagens que eu também mais coloco na rua, assim, enfim. Aí aqui tem uma coisa mais ligada também com a linguagem do grafite já, que daí eu peguei um personagem que eu fiz, né, através do rolinho, né, que tem muito aquela coisa do grafite brasileiro, tem a questão do isso rolo, é verdade, né, do látex, embora tem muita gente que, às vezes até algum pessoal no meio do grafite mesmo, que não aceita o rolo como parte do grafite, mas não tem como negar, né, o grafite brasileiro é através do látex, do rolo, né? Enfim, o que tu tiver de ferramenta ali... É uma característica muito nossa. É o que tu quer fazer, né, cara? Claro. É o teu trabalho, independente de tu fazer com pincel, o que for. Sim. Se é o teu grafite, aquilo ali, né, cara? É a ferramenta que tu usa. O que vale pra mim, o fazer, né? Claro. Do ponto de vista, o fazer. Né? Claro. E quais as próximas intervenções artísticas que tu pretendes fazer, assim... mostrando todo esse teu trabalho, tanto esses que tu já fizeste e agora esse mais atual, ou uns que tu já tá meio que preparando pra colocar na rua, assim? Cara, assim, ó, como eu me mudei eu tô morando na praia agora fazem alguns meses, a praia tinha uma galera mais forte que pintava, até quando eu comecei, assim, que a gente se conheceu, que pintava lá, que hoje em dia, assim, que eu acho que, pelo menos o cara que eu sei ainda aqui, é um cara que ainda tá no meio, assim, é o James, que mora na praia também. Então a praia tá um pouco parada, assim, né, então tem ainda, por exemplo, o James é um cara que agora, quando eu me mudei pra lá, eu tive contato com ele, a gente já marcou alguns rolês lá, e, enfim, a praia tá, né, eu acho que o grafite dá pra gente fazer alguma coisa mais assim na praia, e eu tô focando mais no meu trabalho, como eu te disse, eu tô juntando, né, eu tô fazendo um trabalho para fazer uma individual, mas na rua mesmo eu tô com a minha intenção mesmo agora é fazer alguns trabalhos na praia, assim, né, largar alguma coisa lá, que eu tô morando lá, eu gosto muito de, onde eu tô morando, ter algum trabalho meu, assim, né, ter um movimento maior, então eu tô direcionando mais o meu trabalho. Claro, sempre pinto aqui no centro, no Porto, que é o lugar mais forte da cidade que a gente pinta. E aqui a gente está num ambiente super favorável do grafite, que é a pista de skate aqui do Antônio Zátera. Cara, e é uma cena também que, cara, eu considero o grafite e o skate como irmãos, por eu ter passado por isso, por eu ser skatista e grafiteiro. A gente sofre os mesmos preconceitos, por ser na rua, a gente briga por esse espaço e é marginalizado. Para ocupar os espaços públicos, isso a gente defende também. Quem faz o grafite, quem anda de skate, faz porque tem amor ao esporte ali, por amor à arte mesmo. Então são coisas que, né, cara, que andam juntas. O skate e o grafite é um elemento da cultura hip hop, não tem como negar, mas cada um tem a sua vivência. Por exemplo, se for pegar o Beethoven, o cara tem ali desde a raiz dele, que é a cultura hip hop, ele tem isso bem forte no trabalho dele. E só vou tapar os trabalhos que agora começou a chuva e vamos seguir falando. Tá certo. E o skate é a mesma coisa, né, cara? Eu posso falar assim, que a minha ligação, assim, eu ligo mais o grafite, né? Claro. Assim, com o skate do que com a própria cultura hip hop, não negando a cultura que ele é um dos elementos, mas eu tive a minha experiência como a maior parte hoje dos grafiteiros no Brasil, assim, que é através do skate, né? Porque
muitas vezes o cara que faz o grafite, o skate é o mesmo cara ali. Ele anda de skate, ele faz o grafite. Mas, enfim, andam juntos. Né? Olha, satisfação aí por cara, eu te agradeço o espaço. Por ter compartilhado essas tuas experiências com a gente e um pouco do teu trabalho. Até porque a gente, enquanto mídia alternativa, independente, a gente faz esse elo entre o público e os artistas independentes da cidade. A gente tem essa missão. Cara, eu só queria fechar assim também falando que foi um pouco assim meio que em cima do laço, né, cara? Mas como a gente tá na rua mesmo, assim, é bem o que acontece com o grafite mesmo ou com o skate, que a gente tá na rua, então às vezes chove, que nem tá acontecendo agora, né? Que é uma coisa bem que acontece inesperada, natural, que é da rua, né, cara? Sim, isso que é interessante também. Então eu te agradeço o espaço aí também, cara. Te desejo sucesso aí na tua caminhada aí e muito obrigado também pela oportunidade. Valeu, a gente que agradece, hein? Abraço, pessoal, e mais entrevistas ainda hoje aqui no Quindim Cultural. Não perde!